Uma boa noite a todos os irmãos e irmãs aqui presentes em nossa casa, tanto os encarnados como também os desencarnados. Desejando uma boa noite também aos queridos irmãos e irmãs que nos acompanham pelo Instagram. Que a paz de Jesus, de Maria de Nazaré, de Deus, a fonte criadora, possa estar conosco nesse momento. Agradecendo a diretoria da casa por mais um convite. Ano esse que, em próximas datas, que não há de demorar muito, estaremos comemorando em nossa casa, em 5 de outubro de 2024, 74 anos de existência, de amor, de luz, de pão material, como também de pão espiritual, que semanalmente nós, os trabalhadores, tanto encarnados como os desencarnados, proporcionamos aos queridos assistidos e assistidas que por aqui passam, para que possam aprender e serem melhores, como também nós estamos, trabalhadores, nos esforçando para sermos. E o tema que nos vem ao convite para uma reflexão dentro do Novo Testamento do Cristo, como também dentro da nossa codificação kardeciana, está inserido no capítulo 15, que é fora da caridade não há salvação. E já no início nós fazemos aquele pensamento de que, mas salvação, o que seria salvação para a nossa vida, para as nossas vidas? E caridade, o que seria caridade? Será que ela é apenas e tão somente o dar ou o doar para o nosso próximo? Próximo esse apenas do reino nominal, ou também aqueles princípios inteligentes que são criados pela fonte criadora, que é Deus, desde o reino mineral, durante um bom tempo passa depois para o reino vegetal, na sequência estagiam no reino animal e, por conseguinte, vem para o reino a qual nós estamos tendo a oportunidade de evoluirmos tanto na asa do intelecto como também na asa da moral. Vejamos que é um assunto que expande a nossa consciência, dá para que nós tenhamos uma amplitude quando nós pensamos em um próximo muito maior do que os que estejam ao nosso redor, os que podem ser do nosso ambiente familiar, como também do nosso ambiente profissional, nas ruas, os queridos irmãos e irmãs que estão aí conosco, em desafios existenciais que todos nós, sem exceção, estamos passando nesse momento agudo, sim, a qual o planeta Terra vive, provas e expiações em estágio final, para que alcemos voos maiores no próximo nível a qual nós desejamos empreender em nossas vidas, que é o nível de regeneração inicial, e que fará com que nós possamos, dentro dessa proposta de que, se nós não empreendermos uma caridade de uma forma mais ampla, como nós poderemos almejar essa salvação, e salvação no sentido de evolução de nossas vidas. Lembrando sempre que nós, seres eternos, estagiando no reino nominal, nós temos 2 asas que precisamos desenvolver para que cheguemos no 5º estágio de nível evolutivo planetário, que são os mundos celestes e divinos, que é a asa do intelecto, a expansão da consciência, mas também a asa da moral, que é essa caridade do tema proposto, que é a lei da construção da fraternidade, que cabe a cada um de nós desenvolvermos nas nossas mínimas ações para com os nossos semelhantes, para com o meio. Então vejamos que caridade nós podemos já empreender como o amor em ação, a nossa atitude de nos doarmos em prol do nosso semelhante, buscarmos situações que façam com que nós avaliemos que sempre pessoas em situações piores do que a nossa estarão sempre ao nosso redor, rogando, direta ou indiretamente, auxílio para conosco, que somos alunos matriculados na escola do cristianismo, como também da codificação do Pentateuco kardeciano. Então é um amor que nós precisamos sim desenvolver para com todas as nossas relações de nosso dia a dia. E o que é a salvação? O que podemos trazer um pouquinho mais sobre esses comentários iniciais em relação a essa palavra? Pode ser o ato de salvar alguém, livrar uma pessoa de algum perigo, afastar um mal iminente, protelar a vida, resgatar de um lugar terrível, livrar-se de uma dificuldade, curar ou amenizar uma doença, se libertar de defeitos que comprometem o nosso espírito,
compromete o nosso espírito e não o nosso corpo material. Olha a visão que nós já estamos tendo condição de ter aí um pouquinho mais de amplitude dentro desse tema. O que é benéfico para o nosso espírito? O que nós iremos levar um dia para o mundo espiritual, a qual nós chamamos de erraticidade, que é o período entre uma encarnação e outra, aquele ínterim que todos nós, sem exceção, ficamos no mundo espiritual, evoluindo, trabalhando, estudando mais, sabendo que aquilo está sendo bom para o que é eterno, para o que eu vou levar para as minhas próximas reencarnações. Então vejamos a importância, sim, de termos essa amplitude do comprometimento em relação ao que nós podemos desenvolver para o nosso espírito, e não para o que é perecível, para o que fica na terra, para o que decompõe-se, como tantas vezes já se decompõe e ainda se decomporá muitos e muitos décadas e séculos enquanto estejamos estagiando no nosso planeta. Tomara que adentremos no mundo de regeneração, inicialmente falando, com o nosso próprio esforço, porque é isso que dizem os Espíritos, que nós precisamos ser as ferramentas, os artífices da construção desse mundo de regeneração que nós queremos para nós e também para os nossos descendentes. Lembrando que, para que almejemos isso, entendamos que nós seremos esses descendentes no futuro. Então, estamos construindo, na verdade, para nós mesmos. Não só para os que estão vindo agora, mas para o nosso próprio retorno, se meritocracia mínima tivermos, construindo na atual encarnação. O amor que colocamos em ação para ajudar os outros pode nos livrar de muitas situações desagradáveis, decorrentes de nossos erros e imperfeições, atuais e pretéritas, tanto no passado como no presente. Vejamos que o presente está atrelado ao passado. E o futuro nada mais é que o resultado do nosso esforço no presente. Se não houver um esforço no presente, o que nós poderemos almejar, colher no futuro, para o nosso próprio benefício? São essas ações, essa conscientização, primeiramente, de que somos seres eternos. Foi dito logo no início que Deus cria o ser simples e ignorante. Nós temos isso em O Livro dos Espíritos, a primeira obra da codificação kardeciana, que foi trazida a partir de 18 de abril de 1857. Em estudando as 1018 perguntas e respostas, subperguntas e subrespostas, nós vemos que Deus, a fonte criadora, cria todos os seres simples e ignorantes. Então eles estagiam desde o reino mineral para que chegue um dia no quarto reino, que é o nominal. Então, assim, nós já tendo essa certeza, muito nós estamos investindo em nossas vidas, nesses reinos a qual nós passamos, no reino atual a qual nós estamos, que é o nominal. Então não podemos desperdiçar jamais essa oportunidade reencarnatória, que dizem também os Espíritos, é uma oportunidade ímpar a qual vocês estão tendo, porque nesse momento agudo do planeta Terra, ferramenta é o que não falta para que vocês exerçam a lei da fraternidade, a construção dessa caridade que dizem os Espíritos, não há salvação se tentarmos trilhar para rumos melhores e não empreendendo ela nas mínimas situações ou nas situações intermediárias. Tudo vai depender do nosso esforço no intelecto, como também na moral. Como foi dito, são as duas asas da evolução do nosso espírito imortal. Atitudes que devem ser realizadas para que consigamos ir ao encontro dessas situações. Dar o de comer a quem tem fome, sim, é o que mais nós precisamos. É aquele ditado que diz que à nossa porta existe a dificuldade, basta que saiamos do nosso portão para a rua, que nós vamos ver nos faróis, enfim. Então é o primeiro passo para que a priori socorramos uma situação ou mais daqueles irmãos e irmãs que estão em situações difíceis, principalmente nós, nesse momento, estamos em período de frio. Então imagine essas dificuldades, essa fome que ainda é mais aí constante nos irmãos de rua, irmãos outros que estão em situações também difíceis, em vícios. Então nós temos que procurar, a cada dia que passa, nos desenvolvermos em benefício desse dar o de comer a esses queridos irmãos e irmãs, dar o de beber a quem tem sede, dar abrigo a quem não tem onde morar, dar orientação, dar um sentido à vida para que esses queridos irmãos um dia possam reencontrar seus familiares, possam ter as suas moradias, condições mínimas e dignas que todo ser humano precisa ter se quiser continuar evoluindo no estágio próximo de regeneração, a qual todos nós estamos sendo convidados por meio da nossa atual encarnação.
como também dar roupa a quem não tenha o que vestir, visitar quem está doente, importantíssimo. Quantas ONGs, quantas casas cristãs desenvolvem esse trabalho em asilos, como também desenvolvem em hospitais. Alguns que são músicos vão tocar para pessoas que estão acamadas. Como é importante e como é benéfico isso, como alimenta a alma, não só dos que estão recebendo os pacientes, mas principalmente desses voluntários realmente, genuinamente cristãos, porque sim, estão saindo do conforto de seus lares para dar o pão espiritual e material a quem mais tem necessidade. Então vejamos a importância dessa situação e principalmente também nos coloquemos na situação de que um dia poderíamos ficar doentes, se não ficamos até o momento. Então ninguém sabe do dia de amanhã. Então acolhamos, nos coloquemos no lugar do próximo, porque é isso que o Cristo nos convida diariamente. Faça aos outros aquilo que gostaria que fosse feito a tu mesmo. Visitar alguém que esteja preso, como Chico Xavier fazia. Vejamos a importância dessa expansão de consciência em procurar a dor do nosso semelhante, os desafios muito piores a qual eles estão passando em comparação aos nossos, de nossas programações reencarnatórias. Superar o medo ou a vergonha, não se preocupar com o que a pessoa fala, os outros falam ou deixam de falar, ou os que os outros fazem ou deixam de fazer. Quem vai dar resposta de nossa própria consciência quando passar para o mundo espiritual, pelo que nós chamamos de morte do corpo físico, não será apenas então somente nós mesmos. Nós poderíamos terceirizar ou postergar uma determinada situação? Não, isso cabe a cada um de nós, é na nossa individualidade. Trabalhando em prol do macro, do todo, sim, mas desenvolvendo o eu, de baixo para cima e de dentro para fora, para que construamos, sim, esse mundo de regeneração. Então não nos importemos com o que o mundo faz ou deixa de fazer, fale ou deixe de falar. É importante que saibamos o que é ser cristão, o que é vivenciar o que o caminho, a verdade e a vida veio em uma única encarnação nos seus aproximados 33 anos de vida aqui no planeta Terra, nos exemplificou, não apenas na parte teórica, mas principalmente na prática, mostrando o caminho, fora a terceira revelação, que foi a codificação kardeciana, como dissemos, a partir do final do século XIX, que foi aí 1857, a primeira obra do Livro dos Espíritos. Não deixa que orgulho ou egoísmo atrapalhe. Ajuda primeiro e indaga os detalhes depois. Importantíssimo isso. Não emitir pré-julgamentos. Apenas fazer a boa parte como Cristo nos convida. Fique com a boa parte, que é a sua ação correta, idônea, cristã. O resto, o que vai ser feito ou deixar de ser feito pelo que nós estamos doando para esses irmãos e irmãs, não nos cabe para julgar, porque uma ou mais pessoas que vão responder pelos seus atos. Desenvolvamos o nosso livre-arbítrio. Isso sim, é o que nós iríamos responder, como já respondemos nas reencarnações pretéritas e haveremos ainda de tantas vezes respondermos pelas nossas reencarnações futuras. É importantíssimo que tenhamos essa conscientização para que mais e mais estejamos aptos a sermos mais úteis para o meio. Fazer alguns sacrifícios físicos e financeiros para ajudar, sim, são atitudes normais que nós já temos essa consciência, apenas então somente temos que sempre ampliá-la, expandi-la para mais pessoas. Acompanha o necessitado por mais tempo, porque às vezes nós emitimos algum atendimento, a pessoa tem uma melhora, vamos citar um caso aqui de um doente, mas nós nos esquecemos de perguntar se depois de um mês, 2, depois de um semestre, depois de um ano, essa pessoa está precisando de algo. Então esse acompanhamento é uma atitude cristã que sai do campo familiar e sim entra no campo de irmão para irmão, entendendo que nós temos um único Pai, que é Deus, a fonte criadora, e todos nós somos irmãos desde ali do reino mineral até o reino nominal ao qual nós estamos. Então vejamos essa importância desse acompanhamento que cabe a cada um de nós desenvolvermos. E o maior mandamento está dentro do que nós estamos desenvolvendo de diálogo até agora, queridos irmãos e irmãs, até mesmo aos que nos acompanham pela internet. Vejamos, amar a Deus respeitando as suas leis e mantendo uma postura de humildade perante o Criador. Por quê? Se o Criador quer o benefício e a evolução da sua criatura, desde o mineral até o hominal, quiçá nós, quiçá os seres que somos também criaturas, precisantes
e carentes de nos desenvolvermos em prol dos que estejam nessa situação. Então, toda vez que estivermos empreendendo uma caridade, e que de preferência essas nossas ações fiquem no anonimato, ninguém precisa ficar sabendo disso, mas encheremos de alegria o nosso coração, porque estaremos conscientes de que estamos cumprindo com a lei divina, que é o que o nosso Pai Celestial quer que nós empreendamos para com os nossos semelhantes. Amar ao próximo através da prática da caridade, como estamos desenvolvendo esse raciocínio. Amar a si mesmo, trabalhando a sua autoestima, não se prejudicando e melhorando-se sempre. Porque se nós não cuidarmos primariamente falando de nós mesmos, como teremos condições de buscar agir em prol dos que estão ao nosso redor? É importante a nossa saúde, a nossa alimentação, o líquido necessário diário que nós precisamos ingerir, enfim, atividades físicas aos que já possam realizar, o estudo para que expandamos a nossa consciência e outras situações mais, o vínculo a casas de caridade, independentemente da opção dogmática, religiosa, enfim, sermos realmente cristãos na prática, ou trabalho diário de sermos, porque ninguém aqui pode dizer que é em sua integralidade cristão como espírita, mas somos alunos sim, inscritos na escola do cristianismo redivivo e da codificação kardeciana. E só temos a nos melhorar toda vez que aqui vimos no Caridade e Amor receber esse pão material que é o intelecto e também o pão espiritual, que são os atendimentos espirituais presenciais, e aos queridos irmãos e irmãs que nos acompanham pelo Instagram, recebem também os atendimentos à distância, que a corrente, a cúpula médica e espiritual vão até as suas residências e empreender esses atendimentos. Segundo Paulo, apóstolo em espírito, ele diz que a caridade nos aproxima de Deus e nos torna verdadeiros cristãos, pois todos aqueles que praticam a caridade são discípulos de Jesus, qualquer que seja o culto a que pertençam. Será que nós somos os missionários da atualidade, desse final de estágio de provas e expiações a qual nós estamos passando, desse início de terceiro milênio e praticamente segunda década do século XXI, será que nós somos missionários? Será que Jesus, Maria de Nazaré, a fonte criadora Deus, conta conosco para que sejamos esses transformadores do meio, para que socorramos, acolhamos aquelas ovelhas que escaparam do aprisco, mas que Cristo disse: quando uma sair do meu aprisco, eu deixo as 99 lá e vou atrás dessa uma. Será que é esse o nosso desafio como cristãos inscritos na escola do cristianismo redivivo, da codificação kardeciana? Sim, nas nossas mínimas ações, nos nossos desafios programatórios reencarnatórios. Não exijamos muito nem de nós, nem do nosso próximo, mas sim, apenas então somente avaliar o que cabe a cada um de nós fazermos dentro de casa, nas ruas, quando nós saímos e encontramos pessoas que nós não conheçamos, no ambiente profissional, que cada cabeça é um mundo, diga-se de passagem, um ambiente dificílimo de se lidar, mas aí que vem a lição da paciência do Evangelho segundo o Espiritismo, que Joana de Ângeles, que fez parte da codificação da falange do Espírito da Verdade, nos traz como essa lição em o Evangelho. Enfim, é o desafio diário, nós procurarmos nos desenvolver e nos aperfeiçoarmos, e a casa está aqui para isso, tanto nos seus trabalhos presenciais, como também nos online, fazendo com que nós tenhamos esses alicerces, esses sustentáculos, para que nós não caiamos em tentações, tampouco desistamos dos nossos propósitos evolutivos na nossa atual encarnação. Espírito algum construirá a escada de ascensão sem atender às determinações do auxílio mútuo, nos diz Bezerra de Menezes, porque é importante essa interação, e quanto mais nós conseguirmos ajudar e desviar de um futuro exílio planetário, porque se nós não queremos isso para nós, quanto mais para os outros, não, por mais que tenham feito coisas erradas. E nós, o que nós fizemos no passado? Absolutamente nada nos é permitido saber. De muito grave, ainda que muitos queiram realizar os processos de regressão de memória, mas isso é até um determinado ponto da última ou das últimas encarnações. Mas o que nós fizemos aí há milênios atrás, na própria época do Cristo, há 20 séculos atrás, então por que prejulgar um ou mais irmãos que estejam aí em situações gravíssimas, prejudicando tantos que já inclusive fizeram uma passagem para o mundo espiritual? Não prejulguemos, porque nós não sabemos o que nós fizemos. E sim, trabalhemos, como convida-nos o nobre médico dos pobres, Bezerra de Menezes, para que façamos essa determinação, esse empreendimento mútuo a todos os seres que estejam ao nosso redor.
A sua vida será sempre o que você esteja mentalizando constantemente. Então, será que é importante, desde quando nós acordamos, mentalizarmos coisa boa? Como também quando iremos colocar a cabeça no travesseiro? Fazer uma reflexão como o Santo Agostinho, que também fez parte da codificação kardeciana, da falange do Espírito da Verdade, em um livro dos Espíritos, ele nos convida, e ele disse que ele fazia isso. Se ele fazia, obviamente que está nos convidando. Então, em um trecho da resposta referente à questão 919, letra A, ele disse que toda vez que ele colocava a cabeça no travesseiro, questionava-se: alguém tem algo a se queixar de minhas atitudes durante todo o dia, ou seja, manhã, tarde e à noite? Fazendo essa reflexão, o que ele almejava para o dia seguinte? Melhorar-se, reparar o que ele tenha feito de errado ou fazer o que ele deixou de fazer, porque quantas vezes nós deixamos de empregar o tempo em coisas úteis ou ficamos em situações supérfluas que absolutamente não agreguem nada ao nosso espírito imortal, como foi o convite dos primeiros slides, quando estávamos desenvolvendo aí esse raciocínio. Então vejamos essa importância que o nobre André Luiz vem nos convidar. Diz ainda que, em razão disso, qualquer mudança real em seus caminhos virá unicamente da mudança de seus pensamentos. Porque quanto mais pensarmos, mais estudarmos, mais assertivos serão esses pensamentos, mais amplo será o nosso campo de ação e mais benefício reverter-se-á a nosso favor, na atual encarnação ou nas sucessivas, nas muitas outras e até mesmo outras moradas da casa do Pai, porque também disse o Cristo: é dando que se recebe. Faça aos outros aquilo que gostaria que fosse feito a tu mesmo. É um convite diário que a codificação faz a cada um de nós e o Novo Testamento do Cristo. A maior caridade que podemos fazer pela doutrina espírita é a sua divulgação. E como que nós divulgamos a doutrina de uma forma mais assertiva? Será que apenas e tão somente convencendo as pessoas para que leiam alguma de suas obras, seja as 5 obras basilares do Pentateuco, seja as obras complementares, os mais de 450 livros que já existem publicados de Chico Xavier, conforme Geraldo Lemos Neto, Geraldinho, amigo de Chico, residente em Belo Horizonte, Minas Gerais, ou também influenciando para que as pessoas leiam os mais de 250 livros de Divaldo Pereira Franco, pelos espíritos de Joana de Anjos ou Manuel Filomeno de Miranda, não apenas isso, mas pelos nossos atos. Conhecerá a árvore, conhecerá os frutos pela árvore, ou vice-versa. Entendamos que a nossa boa atitude fará com que nós levemos essa divulgação do que nós estamos aprendendo nas casas espíritas, presencialmente ou online nas nossas residências. Então, é esse levar da doutrina que nós precisamos empreender em nossas vidas, porque aí, primariamente falando, a pessoa vai dizer: essa pessoa ou mais estão procurando se melhorar. Precisa perguntar a religião a qual ela professa ou ela está vinculada? Não, isso é secundário. O importante é ser cristão. Até mesmo o que se diz aí, sem nenhum tipo de religião que venha a frequentar ou está vinculado, sendo uma pessoa boa, procurando se ajudar e ajudando ao próximo, ele estará sendo melhor do que muitos que se vinculam a religiões. Então vejamos que, primariamente, temos que empreender a reforma íntima, agindo em prol do nosso próximo, dentro do tema que nos foi proposto na noite de hoje. Fora da caridade não há salvação, que é o capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então que divulguemos, sim, a nossa querida doutrina dos Espíritos, não apenas por palavras, mas principalmente pelos nossos atos, pela nossa vontade de sermos realmente e na prática cristãos. A caridade é a virtude por excelência, pois sua essência é divina. Irradia sobre os mundos, reanima as almas como um olhar, como um sorriso do Eterno, nos diz Leon Denis em uma de suas obras, O Caminho Reto. Irradia sobre os mundos. Nós vivemos em um mundo ou em 2 mundos? Perguntaria aos queridos irmãos ou irmãs. Estamos na terceira dimensão, que é a material, reencarnados, carne e osso, os espíritos de cada um de nós ocupando, e dos queridos irmãos que estão em suas residências ou no trabalho, nos acompanhando nesse momento. Mas existe a 4ª dimensão, a qual nós chamamos de mundo espiritual. Nesse momento, 360 graus em vínculo à nossa estrutura física, existe o hospital espiritual, com muitos enfermeiros, médicos, socorristas, assistidos que foram socorridos nas suas demais situações de sofrimento, nas zonas umbralinas. Então estamos entrelaçados nas 2 dimensões, a material e a espiritual. Então é esse irradiar de mundos
a qual nós estamos interagindo, que faz com que nós irradiemos também a querida doutrina, o nosso esforço em nos melhorar na reforma íntima, em empreendermos o cristianismo redivivo que nós estamos procurando já desenvolver há 20 séculos, isso falando da vida do Cristo para cá, e antes da época de Moisés, que foi a primeira revelação, mas estamos tentando, a partir do século XIX, nos solidificar com a terceira revelação, que é a codificação kardeciana. Então vejamos essa importância que cada um de nós, sem exceção, precisamos empreender em nossas vidas. O amor ao próximo, materializado através da caridade, torna os homens melhores, desenvolvendo neles a humildade, a compaixão, o desapego e outras tantas virtudes, afastando-os do caminho do erro e do mal, libertando-os das consequências dolorosas que a maldade e a indiferença propiciam. Porque dessa necessidade, convido os irmãos e irmãs que possam, os que não tiveram ainda acesso à leitura desse livro, Os Exilados de Capela, de Edgar Armand, onde ali, mas não só nesse livro, convidamos também o livro de Chico Xavier, Emmanuel, A Caminho da Luz, onde traz informações ali da constelação do cocheiro, que fica ali no braço da constelação das Pleiades, onde, naquele determinado momento, semelhante ao qual nós estamos passando na Terra, também houve ali o degredo planetário, mas também a ascensão de outros espíritos que se esforçavam para empreender as suas reformas íntimas, trazendo ali objetivos de que quem se esforçar permanecerá no planeta qual está estagiando ou em outros melhores, como aconteceu com Bezerra de Menezes, quando ele desencarnou a partir de abril do ano de 1900. E quando Celina a mensageira divina e direta de Maria de Nazaré, convidou-o a habitar qualquer um dos planetas do sistema solar ou fora dele, porque ele angariou a evolução mínima, moral e intelectual, que foram as duas asas que nós comentamos anteriormente, que nós, espíritos eternos, precisamos desenvolver. Então vejamos essa importância de acompanharmos os estudos que nos mostram que em várias das moradas da casa do Pai, em vários sistemas solares, acontecem esses momentos transitórios, de um estágio para o outro, e Cristo espera que cada um de nós hajamos em prol de socorrermos o máximo de irmãos e irmãs para que eles não sofram esses degredos. Muitos já sofreram, outros estão em avaliação e outros tantos ainda precisarão, a depender de suas atitudes atuais, como também a depender das suas não atitudes, porque dizem os espíritos, não basta não fazer o mal, tem que se fazer o bem para que construamos um mundo melhor. Somos os artífices e responderemos, em menor, mediano ou maior grau, por cada um de nossos bons atos, os atos errôneos, maus atos, mas também o tempo a qual nos empreendemos de forma ou ociosa ou que não viesse a nos trazer benefícios para o nosso espírito eterno. Então que fique aí esse convite a cada um dos irmãos e irmãs que estão conosco na matéria como um espírito, aos queridos irmãos que nos acompanham também em suas residências ou no trabalho, no seu carro, enfim, para que construamos essa caridade, essa almejada salvação que cada um de nós queremos dentro do capítulo 15 que nos foi proposto pela diretoria da casa para que desenvolvêssemos nessa noite agradável de quarta-feira. Tenho a certeza de que todos nós somos participantes dessa nossa reforma íntima individual, melhorando-nos, empreendendo essa melhoria como espelho para o meio, que foi aquele irradiar que Leon Denis nos convidou, e um dia tendo a certeza de que, em voltando para o mundo espiritual, possamos almejar tudo aquilo que nós estejamos ou tivemos angariado por meio de nossas ações, porque disse o Cristo também, o plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. Tudo que nós fazemos um dia teremos que colher, plantio e colheita. Quanto mais nós colhermos, em benefício do nosso plantio assertivo, fará com que nós cumpramos a nossa programação reencarnatória e, acima de tudo, façamos com que dias melhores nós envolvamos o planeta e a todos os seres, desde o reino mineral até o reino nominal, ao que cabe cada um de nós evoluirmos. Que assim seja, graças a Deus, e vamos passar agora para a próxima etapa de nossos trabalhos, para com as vibrações para cada um de nós que aqui estamos participando no trabalho tanto presencial como também no trabalho online. Que assim seja, uma boa noite a todos.